Você sabia que seu corpo ou você mesmo não é totalmente humano? É isso que eles dizem, mas por quê? De acordo com algumas pesquisas, é possível que o sangue que corre em nosso corpo contenha genes vindos de diferentes criaturas. Com tantas pesquisas para descobrir a verdadeira origem da humanidade, essa é uma das teorias mais malucas, mas também é a que tem as evidências mais fortes. Há muito tempo já existem pessoas dizendo que talvez viemos de uma civilização antiga chamada Mu. E segundo alguns historiadores, foi realmente aqui que nossa raça começou. Mas o que exatamente é a civilização Mu? E que evidências foram encontradas para chamá-la de mãe de todas as civilizações? E seria possível que a origem da humanidade tenha uma linhagem extraterrestre misturada? Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos voltar ao vídeo. No século XIX, começaram a circular rumores sobre uma ideia que parecia destruir tudo o que os historiadores sabiam sobre a história da humanidade. E não era sobre Atlântida, nem sobre o Antigo Egito ou a Mesopotâmia. Essa conversa era sobre um continente ainda mais antigo, um mundo perdido, que eles chamavam de Mu. É aqui que entra o nome de Auguste Le Plongeon, um arqueólogo francês do século XIX. Ele dedicou toda a sua vida ao estudo das cidades em ruínas dos maias. Ele era conhecido por acreditar que a civilização de Yucatán era ainda mais antiga do que a do Egito. Mas todos ficaram surpresos quando ele apresentou uma ideia ainda mais radical. Segundo Le Plongeon, existiu uma vez um enorme continente chamado Mu. E foi a partir desse continente que surgiu o Antigo Egito. Sua base para essa afirmação eram textos maias que falavam sobre uma grande civilização que existiu antes de tudo o que conhecemos. Isso é história. Mas segundo ele, esse continente foi engolido pelo oceano. Ele acredita que a civilização maia não surgiu simplesmente do nada. Pelo contrário, ela seria descendente dos sobreviventes da queda de Mu. Mas o problema é que ele não tem evidências suficientes. Ele também não consegue dizer exatamente onde o continente estaria localizado ou o que realmente aconteceu com ele. Por isso, os historiadores rapidamente descartaram a ideia dele. Mas com o passar dos anos, a lenda de Mu foi revivida por outra pessoa, James Churchward. Em 1926, um escritor britânico lançou 3 livros que abriram os olhos de muitos: O Continente Perdido de Mu, Os Filhos de Mu e Os Símbolos Sagrados de Mu. Ele é James Churchward e, em seus livros, ele contou uma história que parecia mais plausível do que uma lenda. Segundo ele, 50 anos antes de publicar esses livros, ele era um soldado na Índia. Lá ele conheceu um sumo sacerdote do templo que lhe mostrou algo que ele nunca esqueceria. Um dia, enquanto conversavam, o sacerdote tirou algumas antigas tábuas de pedra com inscrições e gravuras estranhas. O idioma ali era chamado de Nagamaya, uma língua antiga que apenas 2 pessoas na Índia ainda conseguiam entender. Essas tábuas eram feitas de argila e foram queimadas ao sol, por isso duraram mais tempo. Como Churchward tinha um interesse natural em preservar artefatos antigos, ele fez um acordo com o padre. Em troca de cuidar e armazenar essas tábuas, o padre prometeu ensiná-lo a ler a antiga língua morta. O padre aceitou isso, e foi aí que começou a longa e difícil jornada de Churchward para entender o que estava escrito nas pedras. Quando James Churchward finalmente compreendeu o conteúdo das tábuas de pedra, ele escreveu em seu livro A Surpreendente Revelação. Segundo ele, elas vieram do lugar onde o ser humano apareceu pela primeira vez, o Mu. Mas não foi só isso. O que mais surpreendeu muitos foi a descrição detalhada de uma civilização que há muito tempo desapareceu da história. De acordo com sua leitura, a história teria começado com a criação do mundo de Mu. O conteúdo fala sobre os chamados Naakal, uma raça que viveu e habitou nesse continente mencionado. Churchward descreveu Mu como um lugar real que prosperou entre 50 mil e 12 mil anos atrás. E segundo ele, Mu era governada por uma raça negra que, em muitos aspectos, era mais avançada do que nós atualmente. Ele acrescentou que Mu tinha mais de 60 milhões de habitantes vivendo em 7 grandes cidades. E eles ainda tinham colônias em vários continentes.
O povo de Mu era dividido em 10 tribos, mas tinham um só governo e uma só religião. Agora, a grande pergunta: onde exatamente ficava Mu? Segundo Churchward, dizia-se que ficava no Oceano Pacífico. Sua extensão ia das Marianas até a Ilha de Páscoa e do Havaí até Mangaia. Dizem que era ainda maior do que toda a América do Sul. E não era só grande. Segundo ele, Mu era um belo paraíso cheio de rios extensos, colinas e planícies, uma terra rica em recursos naturais. Imagine, tudo isso veio apenas de tábuas feitas de argila com uma linguagem estranha. Mas como era de se esperar, o relato de uma só pessoa não é suficiente para que o mundo inteiro aceite uma declaração tão grandiosa. Por isso, muitos perguntaram: se Mu realmente existiu e tinha mais de 60 milhões de pessoas, onde eles estão agora? A resposta de Churchward foi pesada. Eles não existem mais. Segundo ele, há 12 mil anos, Mu foi subitamente engolida por uma sequência de terremotos e erupções vulcânicas. No meio do caos, todo o continente teria caído em um grande abismo de fogo e foi coberto por mais de 50 milhões de milhas quadradas de água. Em apenas uma noite, o que ele chamava de civilização-mãe desapareceu. Mas quanto mais detalhadas ficavam as explicações dele, mais dúvidas surgiam. Se o que ele diz é verdade, onde estão as tábuas de onde tudo isso veio? Será que elas ficaram escondidas na Índia? Ou toda essa história foi inventada? E quando quase ninguém mais acreditava, surgiu uma nova evidência. Um mineralogista e arqueólogo chamado William Niven descobriu mais de 100 tábuas de pedra em San Miguel Amantla, no México, em 1921. As inscrições nessas tábuas eram estranhas e incompreensíveis, exceto para uma pessoa, James Churchward. Segundo ele, as inscrições de Niven eram iguais à linguagem que ele aprendeu na Índia, chamada de Nagamaya. Então, seria possível que essas tábuas também tenham sido escritas pelos descendentes de Mu? Para Churchward, a resposta é claramente sim, e essa não era a única evidência que ele tinha. Segundo ele, às vezes existem estruturas sob as quais o que foi escrito por eles é uma evidência clara. Essas tábuas também foram escritas por eles. E para Churchward, uma das evidências mais claras é o exemplo mais famoso: as estátuas Moai da Ilha de Páscoa. As enormes estátuas de cabeça construídas pelo povo Rapa Nui entre 1250 e 1500, elas são enormes. Algumas cabeças têm o triplo do tamanho do corpo e não possuem pés. A maior delas, chamada Paro, tem 10 metros de altura e pesa 82 toneladas. Segundo a tradição, elas foram erguidas para homenagear seus ancestrais. Mas quem eram realmente os ancestrais dos Rapa Nui? E por que a Ilha de Páscoa fica tão perto do local que Churchward indicou como a antiga localização de Mu? Na verdade, suas habilidades eram muito avançadas. Eles usaram tufo vulcânico, um tipo de pedra feita de cinzas de vulcão. Essa rocha foi retirada da cratera de Rano Haraku. Lá foram construídos a maioria dos Moais. Mas ainda há outro mistério. Como eles conseguiram transportar essas enormes estátuas do local de origem para diferentes partes da ilha? De acordo com as histórias mais antigas dos Rapa Nui, as estátuas teriam caminhado sozinhas até seus lugares. Claro, é impossível que elas tenham caminhado literalmente. Por isso, seus pesquisadores explicaram que talvez fosse assim que faziam. Usavam o método de empurrar com cordas ou então rolavam usando troncos. Seja qual for a verdade, está claro que os Moai não são simplesmente obras comuns. Pode ser que esses sejam os vestígios deixados por uma civilização mais antiga. E isso levanta novamente a questão: será que os Rapa Nui são descendentes da antiga Mu? A última teoria sobre o transporte das estátuas Moai é a que menos pessoas acreditam. Mas essa é a favorita de James Churchward, o poder espiritual. De acordo com algumas crenças, as estátuas Moai possuem uma força espiritual que lhes permite se mover sozinhas até onde estão hoje. James Churchward apoia essa ideia porque, segundo as tábuas que ele leu, o povo de Mu não era composto por seres comuns como nós. Mas se eles não eram pessoas comuns, quem eram eles? Antes de respondermos a essa pergunta, vamos dar uma olhada em outra evidência que reforça a crença em Mu, o mistério das pirâmides.
Como você explica que enormes estruturas foram construídas em diferentes partes do mundo com quase o mesmo design e princípio, mesmo tendo sido feitas com milhares de anos de diferença? Muitos dizem que as pirâmides foram criadas pelos egípcios, mas como foi que surgiram as pirâmides no México? Sayhuacan é quase igual a Sagiza, mesmo tendo sido construídas com milhares de anos de diferença. E ainda mais surpreendente, na China, encontram-se as pirâmides de Shanxi, mas dizem que são ainda mais antigas do que as pirâmides do Egito, mas também seguem o mesmo design geométrico. Se essas antigas civilizações realmente não tinham contato umas com as outras, por que todas elas construíram o mesmo tipo de estrutura? Isso só pode significar uma coisa. Talvez Miu tenha sido a ponte que conectou todas elas. Existem várias teorias sobre isso. Uma dessas teorias diz que os sobreviventes de Mu levaram seu conhecimento para diferentes partes do mundo e deixaram seus segredos em monumentos de pedra e tábuas, como as que Churchward leu. A outra ideia, ainda mais ousada, que as pirâmides não são apenas tumbas ou templos, mas centros de energia construídos com uma tecnologia avançada, que até hoje ainda não conseguimos compreender totalmente. Se isso for verdade, as pirâmides são... Por isso, a pergunta volta novamente. As pessoas de Mu eram realmente humanas? Ou seriam seres diferentes? É aqui que começa a parte mais assustadora. Segundo Le Plongeon e Churchward, Mu foi a primeira grande civilização. Todo o conhecimento humano, tecnologia e até mesmo a espiritualidade vieram de lá. Mas se isso é mais antigo que o Egito e a Mesopotâmia, como eles tinham uma língua tão avançada, conhecimento em astronomia e a capacidade de construir estruturas que são difíceis de replicar, até mesmo com a engenharia moderna? Daqui surgiram várias teorias. A mais famosa é que talvez eles não fossem humanos. É aqui que entra a hipótese dos astronautas antigos. De acordo com essa hipótese, seres do espaço teriam visitado a Terra há milhares de anos e interagido com os primeiros humanos. Muitos textos antigos parecem apoiar essa ideia. Entre os sumérios, há, sobre os Anunnaki, seres celestiais que desceram do céu para criar e guiar a humanidade. No Popol Vuh maia, também são mencionados deuses do céu que criaram o homem a partir do nada. Nos Vedas hindus existem os Vimanas, veículos de guerra dos deuses que voam pelo céu. Se tudo isso não for apenas lenda, é possível que Mu tenha sido a primeira base dessas criaturas. É o que dizem aqueles que continuaram estudando as tábuas. A pedra mostra que o povo de Mu não era apenas avançado. Dizem que eles eram liderados por seres com sabedoria divina, mas muito além do conhecimento de uma sociedade primitiva. Por isso, cresce a suspeita de que Mu talvez não fosse composto apenas por humanos, mas sim por uma civilização híbrida. E se isso for verdade, existe uma possibilidade assustadora de que o verdadeiro objetivo dos extraterrestres seja mudar a própria humanidade. Seja por meio de interação ou contato direto, eles misturariam seu sangue e linhagem com os primeiros humanos. Se na era moderna essa ideia é considerada uma abominação, talvez desde o início já fosse uma controvérsia que trouxe desgraça. É possível que por causa disso, todo o continente de Mu tenha sido destruído em uma única noite. Esse se tornou o maior ponto de discórdia. A confusão não veio da história de Churchward, nem das estátuas Moai ou mesmo das pirâmides. O que realmente completou a controvérsia foi o desaparecimento repentino de Mu e de todos os seus habitantes. Mas então vieram os geólogos. Segundo eles, não há evidências sólidas de que um continente afundou no Oceano Pacífico. O fundo deste oceano já foi mapeado há muito tempo, e não há vestígios de uma enorme massa de terra que tenha desaparecido de repente. De acordo com a ciência da tectônica de placas, não seria possível que um continente do tamanho da América do Sul simplesmente afundasse sem deixar nenhum vestígio. Por isso, para ele, a resposta é clara. Mu é uma lenda, mas para aqueles que acreditam, talvez esse seja o maior segredo já guardado pelo mundo. Quando se trata de evidências, James Churchward sempre menciona as chamadas tábuas Nakal. Registros antigos que supostamente contam a história de Mu são o problema, só ele os viu. Ele nunca mostrou para outros pesquisadores analisarem, por isso ninguém conseguiu provar se essas pedras realmente existiram.
Por causa disso, toda a lenda de MU depende de uma história sem evidências concretas, e as objeções não pararam por aí. Os linguistas também se aproximaram e insistiram. E se a crença de Churchward estiver errada? E se as línguas e arquiteturas como as do Egito, Mesopotâmia e Mesoamérica tenham se desenvolvido de forma independente e não tenham uma única origem vinda do Pacífico? Atualmente, não há evidências linguísticas ou cinéticas sólidas que os conectem como filhos de uma única mãe, a MU. Mas se MU não for real, porque tantas culturas têm lendas sobre uma terra que afundou no mar, será que existe um fundo de verdade nessa lenda? Alguns pesquisadores acreditam que pode haver um pouco de verdade por trás da história. Uma teoria diz que talvez MU não fosse realmente um continente, mas sim uma interpretação errada de eventos reais. Por exemplo, segundo a teoria da massa de terra da Indonésia, MU pode se referir à Sondalândia, uma vasta região no Sudeste Asiático que foi submersa ao final da última era do gelo, cerca de 12 mil anos atrás. Esse é exatamente o mesmo período mencionado por Churchward. Outros dizem que Augustus Le Plongeon apenas interpretou mal os textos maias. É possível que, ao ler a palavra Mu, ele não estivesse se referindo a um continente perdido, mas sim a uma terra simbólica com outro significado. E se considerarmos o destino de MU, Churchward disse que ela foi engolida por uma grande catástrofe, terremotos e erupções vulcânicas. Mas e se essa história for apenas uma lembrança de verdadeiras calamidades, como o afundamento de Doggerland na Europa ou as inundações de Sundaland na Ásia? É possível que lendas e eventos reais tenham sido misturados e passados de geração em geração como um grande mistério. Se voltarmos, há um grande problema com as supostas tábuas na Akal que dizem ter sido possuídas por James Churchward. Só ele viu, só ele interpretou e nunca mostrou para que outros cientistas pudessem verificar. No mundo da arqueologia, a evidência primária é muito importante, como pedras, escritos ou artefatos que podem ser tocados, examinados e comparados. Por exemplo, a Pedra de Roseta foi a chave para entender os hieróglifos do Egito, enquanto os manuscritos do Mar Morto mudaram o estudo da história das religiões. Se realmente existirem as tábuas na Cal, elas deveriam ter o mesmo valor que esses artefatos. Mas como não há uma verificação de segunda mão, isso continua sendo uma história sem base sólida. É aí que entram os linguistas. Eles dizem que, se o que Churchward afirma for verdade e todas as línguas antigas vieram de MU, então deveria haver um padrão de palavras ou sintaxe compartilhadas entre civilizações distantes, como o Egito, a Mesopotâmia e a Mesoamérica. Mas em estudos reais, mostra-se que essas línguas se desenvolveram de forma independente. Por exemplo, o cuneiforme da Mesopotâmia e os hieróglifos do Egito são ambos sistemas de escrita antigos. Mas as estruturas são completamente diferentes. Não há evidências de que tenham uma origem comum. Além da linguagem, os geneticistas também investigaram isso. Se for verdade que a humanidade veio de uma civilização mãe, deveria haver um gargalo genético, ou uma única origem identificável no Pacífico. Mas nos estudos de DNA ficou claro que os humanos se espalharam a partir da África, migraram para diferentes continentes e houve pequenas migrações populacionais. A conhecida teoria Out of Africa é a mais aceita pela ciência. Não há evidências de que existiu uma civilização separada originada de MU. Mas por que será que existem tantas lendas sobre continentes que de repente foram engolidos pelo mar? É aí que entram as teorias alternativas. Na Europa, existia Doggerland, que antigamente ligava a Grã-Bretanha ao continente europeu, mas foi submersa pelo mar depois que o nível da água subiu devido ao derretimento do gelo há cerca de 12 mil anos. No Sudeste Asiático havia Sandalan, uma vasta terra que agora faz parte do mar ao redor da Indonésia e da Malásia. Para alguns estudiosos, é possível que as histórias de MU sejam apenas fruto das memórias dos antigos, que testemunharam inundações reais e o desaparecimento de vastas terras. Além disso, se olharmos para a cultura de diferentes povos antigos, podemos notar o arquétipo da terra perdida. Para os gregos, existe Atlântida, para os indianos, existe Lemúria, e a lenda dos reinos perdidos também se espalhou pelo Pacífico e pela Polinésia.
Talvez tudo isso seja uma maneira das pessoas explicarem o que não conseguiam entender naquela época. As mudanças climáticas repentinas, o afundamento de terras e as inundações que apagaram comunidades inteiras. Agora, isso não significa que a lenda de Mu não tenha valor. Na verdade, isso ajudou as pessoas a fazerem mais perguntas. De onde realmente vieram os seres humanos? Por que diferentes culturas têm histórias semelhantes sobre uma terra-mãe que desapareceu? E por que gostamos tanto de pensar que pode ter existido uma civilização antes da nossa? Talvez isso seja um reflexo da nossa psicologia como seres humanos. Sempre buscamos uma origem e nos perguntamos se somos os primeiros ou se já existiu alguém antes. Depois de falarmos sobre as dúvidas e fraquezas da teoria sobre MU, ainda podemos dar uma olhada em algumas explicações possíveis que são mais fundamentadas na ciência real e na história. Porque mesmo que a ciência tradicional não aceite a ideia de um continente mãe no Pacífico, existem acontecimentos reais e evidências que abrem outras portas de possibilidade. Primeiro, a questão das mega-inundações. Em várias partes do mundo existem registros geológicos de grandes inundações que aconteceram após a última era do gelo, há cerca de 12 mil anos. Na América do Norte, há o que chamam de inundações de Missoula, onde um enorme lago de repente se rompeu e causou uma enchente que arrastou pedras, terra e água com mais força do que qualquer rio atual. No Mediterrâneo, há uma teoria de que o Mar Negro já foi uma grande planície coberta de pastagens antes de ser subitamente engolido pelo mar, quando o Estreito de Bósforo se rompeu. Esses acontecimentos podem ser a origem das lendas sobre terras submersas. O segundo ponto é a questão das civilizações navegadoras. Mesmo sem MU, há provas de que os antigos eram excelentes navegadores e sabiam navegar muito bem. Os navegadores polinésios, há milhares de anos, cruzavam o Pacífico usando apenas as estrelas, as ondas e o vento como guia. Esse tipo de conhecimento era muito avançado para uma época em que ainda não existia bússola ou GPS. A possibilidade de que suas histórias sobre uma terra natal no mar sejam, na verdade, memórias reais de migrações antigas não é difícil de imaginar. Em terceiro lugar, a questão das estruturas submersas encontradas em vários lugares. Na costa do Japão existe o chamado Monumento de Yonaguni, uma enorme formação rochosa no fundo do mar com formas que se assemelham a terraços em degraus. Para alguns, isso é apenas obra da natureza, mas para outros, é possível que sejam ruínas de uma antiga estrutura submersa por um terremoto ou pela elevação do nível do mar. Mesmo que os cientistas ainda não tenham certeza, isso aumenta o mistério de que talvez existam comunidades antigas que ainda não descobrimos. Em quarto lugar, há relatos de inundações em várias culturas. Não é apenas uma, mas quase todas as civilizações antigas têm histórias sobre uma grande inundação que apagou a maior parte da humanidade. Na Mesopotâmia, isso está registrado na Epopeia de Gilgamesh. Na Bíblia, pode ser visto na história da Arca de Noé. Na Índia, há uma versão da história em que Vishnu salvou um rei usando um peixe gigante antes da chegada do dilúvio. Nas histórias indígenas do Havaí e de outras ilhas do Pacífico, o tema do mar engolindo a terra também aparece com frequência. A semelhança dessas histórias de culturas distantes mostra que pode haver uma base real para a lenda de continentes ou cidades que desapareceram sob as águas. Quinto, a questão das atividades tectônicas e vulcânicas no Pacífico. O Oceano Pacífico é chamado de Anel de Fogo devido à grande quantidade de vulcões ativos e terremotos ao seu redor. Se pequenas terras ou ilhas afundaram devido a terremotos intensos ou erupções vulcânicas, isso pode ter servido de inspiração para a história de MU. Um exemplo disso é o colapso de Krakatoa, na Indonésia. Em 1883, literalmente explodiu e afundou uma grande parte da ilha, tirando milhares de vidas e deixando uma marca no clima global. Se tragédias como essa também foram vividas pelos povos antigos, não é de se estranhar que isso tenha se tornado uma lenda sobre um continente perdido. Sexto, o ângulo psicológico. Por que será que as lendas sobre civilizações mães são tão atraentes? Para os antropólogos, isso acontece porque o ser humano tem uma inclinação natural para buscar a história de origem definitiva. Gostamos de pensar que temos uma origem maior e mais grandiosa do que aquilo que vemos atualmente. Essa visão também pode ser vista em outras crenças, como a Atlântida de Platão ou Lemúria, que já foi apontada no Oceano Índico.
A ideia de que pode ter existido uma civilização anterior mais avançada do que a nossa é atraente porque contém tanto mistério quanto esperança. Mistério sobre por que eles desapareceram e esperança de que existia um conhecimento ainda mais elevado, uma oportunidade que já existiu em algum momento,